Ei, gente, bom, no vídeo anterior eu falei um negócio, mas não foi assim. Eu tentei resumir o máximo, que eu não queria que o vídeo fosse tão grande, apesar que o vídeo durou 14 minutos. Esse aqui não vai ser tanto, acho que 10 minutos ou 14 minutos também, porque eu não editei, eu fiquei com muita preguiça, eu também não tive tempo, né? Criança pequena, na verdade meu filho tem 8 dias. Da meia-noite ele vai completar 9. Tô cansada, mas tamo indo. Mas vamos lá. O porquê que eu não consegui ter parto normal foi uma coisa que, vamos dizer assim, me deixou um pouco mais chateada, mas muita gente, tipo assim, minhas tias, meu próprio pai, a minha mãe, meu marido ficaram assim bem chateados porque eu não consegui ter parto normal, mas eu sinto que se não fosse pra ter, no caso de eu ter parto normal, acho que foi na escolha de Deus mesmo, porque como eu mesmo expliquei no vídeo anterior, ele tava correndo risco. E eu vou falar pra vocês, eu tava tentando, naquele vídeo eu não podia falar detalhadamente a fundo, porque eu tive que resumir, mas aqui eu vou falar. Como você já sabe que eu não podia ter parto normal, porque além do que a minha dilatação não estava avançando, não estava saindo de 4 centímetros, e pelo fato que o coração do meu filho estava batendo muito rápido, eu vou falar mais detalhadamente. Uma parte é que eu fiquei com medo, mas quem ficou mais com medo foi meu marido, porque eu e ele, a gente tava correndo risco. Então, meu marido, meio que ele ficou com medo de acontecer alguma coisa com nós dois. Tanto que quando ele mesmo falou pra mim que eu não, se fosse a última ocasião, eu faria cesárea. Tanto que eu até falei com ele, amor, eu faria cesárea se passasse da data prevista, que seria de 41 semanas, que é o máximo. Onde a maternidade não fala, gente, que só passa 41 semanas, não passa mais do que isso, porque é arriscado pro bebê e pra mãe. Então eu falei com ele, falei, amor, independente do que for, eu vou passar pelo parto normal, porque a cesárea, querendo ou não, a recuperação é difícil e eu nunca imaginei que ia passar por isso. Eu achei que, na minha cabeça, achei que ia passar pelo parto normal, tanto que eu fiz, a minha gestação foi tranquila. Eu fiz os negócios tudo certinho, eu fiquei fazendo os exercícios, eu fiquei, sentando, rolando, fazendo yoga, enfim, coisas que eu devia fazer. Só que chegou na hora, foi uma surpresa, tanto pra mim, tanto pro meu marido, pelo fato de que teve que passar pela cesárea. Porque ele ficou com medo e eu fiquei com medo também, mas ele ficou mais com medo do que eu, porque eu, naquela hora, eu não consegui processar, eu só aceitei. Eu só fiquei assim, mudanças de plano em menos de segundos. E naquela hora, quando minha médica falou que tinha que correr pra cesárea, eu fiquei em choque. Eu não sabia se eu chorava, eu não tinha todas as misturas de sensações ao mesmo tempo. Porque eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu entrava em pânico. Eu fiquei assim, só aceitei. Porque era a única forma de que eu poderia ver o meu filho bem. E o meu marido, ele começou, eu percebi, normal, mas ele tava muito nervoso pelo fato de que eu ia passar por uma coisa muito complicada, que seria uma cirurgia. São 7 camadas cortadas. E eu também fiquei com medo, porque pelo fato de que eu fiquei preocupada, falei, meu Deus do céu, a todo momento que a enfermeira me levava de cadeira de roda, eu ficava pensando, eu vou sentir o corte? Eu ficava pensando, será que eu vou sentir? Será que eu vou passar por... Eu ficava com medo da anestesia não funcionar e eu senti todas as dores até o final. Eu fiquei com muito medo de acontecer isso, isso passou na minha cabeça. Aí beleza, meu marido nervoso, e pelo fato de que quando eu estava fazendo, quando eu deitei naquela maca, naquela cama, eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer, eu só fui aceitando, entendeu? A minha cabeça não estava processando. E quando eles me deitaram, ficaram, não sei o que é aquilo, me passaram na minha perna, alguma coisa assim.
E meu marido, ele tava no banheiro pra trocar de roupa pra ir lá. Eu achei que por um momento, na hora da anestesia, meu marido não ia poder entrar. Eu me senti sozinha naquela hora, eu fiquei muito com medo. Fiquei nervosa, eu fiquei preocupada, porque eu tava sozinha por alguns minutos, né? Logo meu marido ia estar comigo. Mas eu fiquei com medo. Então quando eles passaram alguma coisa na minha perna, eu comecei a ficar preocupada. Quando eu agradeço a Deus por eu não ter visto o tamanho da agulha. Foi nessa hora que meu marido já tava dentro da sala já. Eu não percebi que ele tava na sala. Eu demorei, eu só fui saber que ele tava na sala depois que eu já tava deitado com um pano cobrindo aqui em mim. Eu tava processando, enfim. Eu só lembro que eu sei como é que é o tamanho da agulha, mas ver presencialmente eu entraria em pânico, talvez meu corpo ia ficar duro e eu senti dor da maldita agulha que eu fiquei sentindo eu sinto essa dor até agora. Então, eu agradeço por o médico ter sido bom naquela hora, ter falado pra eu não virar o rosto, pra eu inclinar o máximo que eu posso, pra eu não sentir dor da agulha. Eu senti uma pontada, mas eu não senti a agulha, tipo, entrando, entendeu? Igual quando você toma uma vacina, quando acontece de tomar alguma coisa, tipo assim, tirar sangue. Eu não só senti literalmente uma picada, e eu senti um efeito automaticamente vindo da minha perna. Naquele momento eu fiquei assim, gente, será que essa anestesia vai fazer efeito? Será que essa anestesia vai fazer efeito? Essa anestesia precisa fazer efeito? E se eu sentir as dores das mulheres enfermeiras me cortando toda hora, eu tava pensando nisso, eu tava com medo, eu tava nervosa, eu tava tão nervosa que eu não tava conseguindo chorar. Ah, e observação, que eu esqueci de falar, que eu não comi, quando eu fui pro hospital meio-dia, né, pra fazer esse negócio, eu não tinha comido mais nada, eu só tinha comido somente meio-dia, eu fiquei horas sem comer, então... Como eu fiquei de barriga vazia, eu tava podendo fazer parto normal, eu não tinha comido nada. Eu não tava querendo comer nada. Ou seja, eu não ia pra cesárea se eu tivesse comido alguns minutos antes, algumas horas antes. Então, foi graças a Deus pelo fato de eu não ter comido, por eu ter passado por uma cesárea do nada. Eles não me obrigaram a fazer parto normal. Eu agradeço também, porque tem médico aí que obriga a mulher tendo parto normal mesmo acontecendo isso. Mas enfim, eu não comi, foi Deus mesmo também naquele momento que eu, graças a Deus, não comi nada, só tinha bebido água, eu tava com sede, eu tava com fome. Mas como a dor tava falando mais alto, eu preferi 1000 vezes a me alimentar com água do que me alimentar com comida. Então, pelo fato de que eu ter bebido somente água e ter feito cesárea do nada, tipo assim, e rápido, na urgência, foi muita sorte, porque se eu tivesse comido, talvez eu nem iria passar pela cesárea, eu teria que passar por outro dia que meu filho ia continuar correndo risco. Então, foi Deus naquela hora. Mas enfim, sobre o negócio, quando a anestesia tava fazendo efeito, eu tava pensando o tempo todo, falei, será que a anestesia vai demorar? Eu tava o tempo todo com medo, tava nervosa. Então chegou um momento que eles me deitaram, eu já tava percebendo que eu tava ficando meio zonza. Era aquela hora que a anestesia tava fazendo efeito da cintura pra baixo. Eles deitaram, eu comecei a me sentir tonta, minha perna já tava... Deixa a minha perna meio que bamba, meio que, sei lá, eu não sei explicar essa sensação. Eu comecei a sentir que eu não tava sentindo mais minhas pernas, tava mole, tava, sei lá, eu não sei explicar, eu só tava sentindo que a minha perna tava... Sabe quando você fica muito tempo com algo na sua e começa a formigar? Só que é bem mais relaxante, mas é bizarro. Aí teve um momento que ele perguntou, tipo, levanta a perna, eu não tava tendo força pra levantar. Aí eu fiquei pensando, será que a anestesia tinha feito efeito? Foi naquela hora que eles colocaram um pano na minha frente e começou o processo. Eu vou falar a verdade, eu não senti nada, tipo assim, do corte, nada, mas eu consegui ouvir alguma coisa me sugar. Tipo, eu tava ouvindo alguma coisa me sugar, mas eu tava assim, tentando não pensar em nada pra eu não entrar em desespero. Acho que nem tinha como entrar em desespero naquela hora se eu estava com 1000 sentimentos ao mesmo tempo. Então... eu não senti nada, eu só sentia gastura, tipo, eu tava sentindo que tinha alguma coisa me pegando, me tocando, mas eu não tava sentindo dor nem nada disso, não. É isso, sobrevive. Pela primeira vez, eu já fiz cirurgia na boca, só que era anestesia geral. Nesse caso aí da cesárea, que é a minha segunda vez que eu passo por uma cirurgia, foi uma experiência única e bem complicada. Eu não sei como explicar isso pra alguém e saber falar assim, como é que eu falo.
Então é meio difícil de tentar explicar sem ser muito detalhado. Tanto que eu não sei, é muito complicado pra mim. Eu nunca imaginei que ia passar por isso. Na minha cabeça eu ia ter normal, eu já tava com planejamento de ter normal. Eu achava que a cesárea ia ser, como eu falei, ia ser por último momento. Não imaginei que ia fazer cesárea do nada. Então foi em choque, tanto pra mim, tanto pro meu marido, tanto pra minha mãe, pro meu pai, então, porque meu pai ele nunca gostou que eu me rasgasse. Tipo assim, de fazer cirurgia, de ter que cortar. Então, quando meu pai ficou sabendo, ele viu minha barriga não, lá embaixo, né, com um ponto, tipo com a costura, com os pontos, meu pai ficou agoniado, aí ficou mal, porque eu até falei com a minha mãe pegou e falou comigo, falei, seu pai nunca gostou sobre o fato de te rasgarem. Tanto que a primeira vez que eu passei por uma cirurgia, que foi na boca, e minha cara ficou, tipo, além de eu ter tirado o siso, eu tive que fazer uma cirurgia em cima, que foi uma cirurgia muito delicada também. Meu pai, nossa senhora, meu pai quase surtou, ele sempre falou comigo, então minha mãe nunca gostou que envolvesse corte. Portanto que eu até mencionei no vídeo, eu acho, que ele, quando ele até falou comigo, por que você escolheu cesárea? Eu só cheguei nele e falei, pai, eu não tinha escolha. Eu não tinha opção, ou era cesárea, eu não tinha escolha. Meu pai ficou mal, porque é o que eu falei, ele não gosta de me ver passar por essas coisas, porque querendo ou não, o risco de vida até para mim. Então ele ficou preocupado. Foi até bom minha mãe não ter falado com meu pai que eu iria passar por uma cesárea naquele momento, que eu acho que meu pai ia surtar. Então, graças a Deus, a minha mãe ficou quieta e a minha mãe não falou pra ninguém. Todo mundo só ficou sabendo depois que meu filho nasceu, pra não deixar todo mundo despreocupado. Ninguém entendeu nada, todo mundo achou que eu tinha desistido de fazer normal pra passar pra cesárea, só que eu não tinha desistido. Eu ia aguentar as dores, eu não arregaria pra cesárea não. Mas eu fiquei em choque, mas depois eu agradeci a Deus. Eu não me arrependo, tipo assim, ai, que raiva de ter feito cesárea. Não, eu não tô com esse arrependimento no meu peito, eu só não imaginei que ia passar por isso, tipo assim, ter que ter mudanças de planos, mas eu não me arrependo não. Se fosse igual eu falei, pelo fato do corte, eu não me arrependo não. Só é diferente ter tido mudança de plano sendo nada.